Emerson, você tá bem, você tá legal? Quero saber. Esse vídeo, ele vai ser um pouquinho diferente de tudo que eu faço. Na verdade é mais um vídeo de desabafo, porque como eu tô aqui em São Paulo, muita gente me mandou algumas perguntas através do Twitter e também do meu Facebook, pedindo para eu comparar algumas coisas entre Sydney, cidade onde eu moro, e São Paulo, cidade onde eu nasci, cidade onde eu fui criado. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar, esse barulho insuportável dessa cidade de São Paulo. Eu estou em Pinheiros, um bairro tranquilo, calmo, numa ruazinha bem calma mesmo, que não tem nada. Mas a quantidade de caminhão, de ônibus que passa aqui para as imediações, não dá para aguentar. É muito barulho. Além disso tem rota de avião, então quer dizer, a cada 2 minutos você acaba ouvindo um avião chegando, um avião saindo. Então isso tudo muda um pouco. Não estou dizendo que não tenha coisas parecidas em Sydney, mas pelo contrário, existem algumas ruas muito complicadas. Para falar a verdade, quando eu cheguei em São Paulo, eu passei por alguns pequenos problemas de ajustes. Muito fácil de entender, jet lag, afinal de contas, Sydney, em comparação a São Paulo, tem 13 horas de diferença à frente. Então, para chegar aqui com conexão, tempo de espera em aeroporto, mais voo, demorou 20 horas. Somado a tudo isso, você ainda tem que diminuir 13 horas, então imagina, o seu cérebro está totalmente maluco, você não sabe onde você está, você não sabe que horas que você está. Então na hora de tomar, olha o barulho dessa cidade, isso tudo demora um tempo para você se habituar. Algumas pessoas se acostumam numa boa. No meu caso demorou mais ou menos uma semana para o meu corpo entender o que estava acontecendo. Celular tocando. E mais avião chegando. Bom, tirando isso, eu tava maluco, vontade de comer o verdadeiro feijão aqui de São Paulo. Foi uma maçaroca. Eu fui num desses restaurantezinhos bem locais aqui de São Paulo, me deliciei, comi muito feijão. Foi coisa de 5 horas, deu um revertério e eu tenho certeza que o problema foi comigo, porque eu fui com muitos amigos também paulistanos e nada aconteceu, só comigo. Deu revertério, passei mal, tive diarreia, fui parar no hospital, fiquei desidratado, enfim. Então tudo isso também demora um tempo para você se acostumar, principalmente no meu caso. 5 anos longe do Brasil, 5 anos longe da cultura, da comida e afins. Mas é o que as pessoas mais me perguntam, para comparar algumas coisas básicas entre São Paulo e Sydney. São Paulo está com construções para tudo quanto é lado. Gente, construção, eu entendo que é para fazer algum tipo de melhoria, mas isso não significa que para você melhorar, você tem que piorar o acesso das outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Eu também vim com alguns amigos da Austrália. Eu vou citar um exemplo de um local que está passando por uma grande transformação, pelo menos nessa época, Largo da Batata. Eu sei que é um lugar feio, mas eles estão tentando arrumar. E a gente estava passando próximo ao metrô Faria Lima. Como eles estão arrumando aquela área, eles cercaram de uma forma muito feia. E as ruas estão todas esburacadas, está tudo molhado. Tá um horror. E aí, uma das pessoas da Austrália, eles acabaram me perguntando: nossa, mas o governo não processa, quer dizer, a empresa que está fazendo isso, essa rua desse jeito esburacada, uma pessoa mais idosa pode cair aqui e se machucar. Eu sinceramente comecei a rir, porque quem está fazendo isso é o governo, a prefeitura, enfim. Se eles não respeitam, você acha que uma empresa privada vai respeitar? E aí que está a diferença. Quando você anda em Sydney, quando tem alguma obra, além de cercar muito bem, de proteger e você não ter acesso ao que está acontecendo, na maioria das grandes ruas, eles colocam um tipo de carpete para nivelar o chão. Então, além de você não ficar passando por buracos, você não vai ter o risco de cair e você não vai ter o risco de sujar o seu sapato. E eu não gosto de ficar falando mal de São Paulo, não gosto de ficar falando mal do Brasil, mas é impossível não comparar coisas tão grotescas que acontecem aqui. Mas se a população não reclama, se a população não briga, como é que vai mudar, não é? Outra coisa que eu também fiquei muito assustado quando eu cheguei aqui, que era outra coisa que eu tinha esquecido: faixa de pedestres. Quando você está na Austrália, qualquer faixa de pedestres que não tenha semáforo, você simplesmente põe o seu pé naquela faixa, o carro para. E se ele não parar, ele vai ser fotografado e vai ser multado. E nem precisa disso, porque as pessoas já sabem que a prioridade é sempre do pedestre. Aqui, eu já estava com aquela consciência de Austrália. Quando eu vi uma faixa de pedestre perto da Faria Lima, eu comecei a atravessar. Eu quase fui atropelado. Eu só não fui atropelado porque eu desviei do carro. E eu fiquei indignado com a falta de respeito
como eles não estão nem aí. E a pessoa ainda me xingou. Quer dizer, ela que está errado e eu que sou xingado. E principalmente outra coisa que eu vi também aqui no metrô. O metrô de São Paulo é um show. Isso eu não posso falar mal mesmo, em termos de limpeza, em termos de segurança e tudo isso. Mas o povo que continua frequentando não tem educação, não tem respeito. Você tem assentos reservados para pessoas idosas e para pessoas com algum tipo de deficiência, e você acaba vendo pessoas que não são idosas e que também não tem nenhum tipo de deficiência sentadas nesse banco, e eles não estão nem aí se uma pessoa mais idosa chega. Eles não cedem o lugar. Eu não consigo entender como é que esse tipo de coisa ainda acontece. Não é para ficar falando mal, não é o intuito do meu vídeo. Esse vídeo, na verdade, é mais um desabafo. Porque como as pessoas me pediram para fazer algum tipo de comparação, eu acho que essa foi a primeira coisa que eu senti, que me deixou um pouco confuso quando eu voltei para o Brasil. Aí você me pergunta, mas você não se acostuma? Não. Como é que alguém pode gostar do pior? Como é que alguém pode se acostumar com o que é pior? E aí fica a minha sugestão. Por que as pessoas não tentam se educar? Por que as pessoas não tentam ser mais gentis? Quem sabe um dia a gente consegue isso aqui no Brasil, né? Eu tenho fé. E você? Você tem? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!